Esta é uma igreja de pioneiros, do passado, do presente, dos que ainda virão. Neste filme serão retratadas as histórias de apenas alguns deles, que representam milhares, alguns ainda lembrados, muitos esquecidos. Eles dedicaram sua vida de maneira altruísta e deram tudo o que tinham para a construção do reino de Deus na Terra. Sempre achei maravilhoso que nosso povo, ao mesmo tempo em que lutava para se estabelecer nesse vale, colocava a pregação do Evangelho acima de todas as coisas. Eles deixaram tudo para trás: o conforto, o bem-estar da família, a paz e a segurança, para irem aos países estrangeiros pregar o Evangelho do Senhor ressuscitado. Nas grandes planícies, entre as montanhas do oeste e os rios Missouri e Mississippi, havia dois grupos de santos dos últimos dias que viajavam em direções opostas. Os missionários que viajavam para os estados do leste e para a Europa encontravam-se com grupos de conversos que vinham daquelas regiões para Sião do oeste. Havia também um movimento em direção à costa oeste, através do Oceano Pacífico, com elders que iam para o Havaí e até mesmo para a China, Sião, Ceilão e Índia. Tudo isso fazia parte da grande visão do estandarte para as nações. Esse movimento tem continuado desde aquela época e continua hoje num ritmo ainda mais acelerado. A igreja tem se espalhado pelo mundo de uma maneira extraordinária e milagrosa. A história de seu crescimento e de sua expansão é a história de Deus movendo-se em sua majestade e poder. Aqueles que têm trabalhado nessa grande obra não estão empenhados numa causa qualquer. É a causa de Cristo. É verdadeiramente a obra de Deus, nosso Pai eterno. Ela tem a ver com todos os seus filhos. É um estandarte para as nações, um sinal de que Deus está realizando obras neste mundo, que Ele está reunindo o seu povo e preparando-os para a segunda vinda do seu Filho. Em abril de 1834, cheguei a Kirtland, Ohio. Era um membro recém-batizado. Foi a primeira vez que vi o profeta Joseph Smith. Tínhamos nos conhecido na rua e ele convidou-me para ir até a casa dele. Na noite seguinte, o profeta pediu a todos que eram portadores do sacerdócio que se reunissem numa escola que ficava numa pequena casa de troncos. A casa era muito pequena, talvez tivesse aproximadamente 4 metros quadrados. Porém, lá se encontravam todos os portadores do sacerdócio de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que viviam na época em Kirtland. Aquela foi a primeira vez que eu vi Oliver Cowdery e que o ouvi falar. A primeira vez que vi Brigham Young e Heber C. Kimball. O profeta pediu aos presentes que prestassem seu testemunho sobre esta obra. Aqueles que acabei de mencionar falaram e também muitos outros. Quando terminaram de falar, o profeta disse: "Irmãos, sinto-me muito edificado e instruído por ter ouvido seus testemunhos esta noite, mas quero dizer-lhes perante o Senhor que não sabem mais a respeito do destino desta igreja e reino do que um bebê no colo de sua mãe. Não a compreendem. Estão vendo hoje apenas uns poucos portadores do sacerdócio, mas esta igreja há de espalhar-se por toda a América do Norte e do Sul. Ela irá espalhar-se pelo mundo inteiro." No domingo, dia 4 de julho de 1837, o profeta Joseph aproximou-se de mim quando eu estava sentado à mesa do sacramento no templo de Kirtland e sussurrando disse: "Irmão Heber, o Espírito do Senhor sussurrou-me dizendo que meu servo Heber vá à Inglaterra e proclame o meu evangelho e abra as portas da salvação para aquela nação." A ideia me assustava. Contudo, no momento em que entendi a vontade do meu Pai Celestial, fiquei determinado a ir, custasse o que custasse. Apesar de amar muito minha família e de ter de deixá-la sem praticamente nada,
Senti que a causa da verdade, o Evangelho de Cristo, era mais importante do que qualquer outra coisa. No dia 1º de julho de 1837, Heber C. Kimball, junto com 6 companheiros, entraram a bordo de um navio de passageiros e saíram na primeira missão para um país estrangeiro dessa última dispensação. 3 semanas mais tarde, o Garrick atracou em Liverpool, Inglaterra, o principal porto da nação mais poderosa da Terra naquela época. Os missionários sentiram que deveriam viajar para o norte, em direção a Preston, e lá foram convidados pelo reverendo James Fielding, irmão de um dos companheiros de Heber, Joseph Fielding, para falar à congregação. A capela Vauxhall estava lotada naquele domingo, dia 23 de julho, quando o Elder Kimball se levantou e declarou que um anjo viera à terra, trazendo a plenitude do Evangelho eterno. Ele falou a respeito de fé, arrependimento, batismo e fez um pequeno resumo da história do começo da obra do Senhor nos últimos dias. Orson Hyde levantou-se e prestou testemunho. Em seu diário, Heber registrou o seguinte: a congregação ficou muito emocionada. Eles clamaram glória a Deus por haver enviado seus servos até eles. O reverendo Fielding convidou-os para falar novamente naquela mesma noite e depois de novo na quarta-feira seguinte. As pessoas prestaram muita atenção, registrou Joseph Fielding. O Elder Kimball escreveu: o poder de Deus foi sentido na congregação e muitos compungiram-se em seu coração. 9 pessoas pediram para ser batizadas. Bem cedo na manhã de domingo, dia 30 de julho, os missionários e os conversos foram até as margens do rio Ribble. Muitas pessoas passeavam num parque dos arredores, quando ouviram falar que um batismo estava acontecendo naquele lugar. Entre 7 a 9 mil pessoas reuniram-se para assistir os batismos. Aquela primeira missão dos elders Heber C. Kimball e Orson Hyde foi surpreendente. Num período de quase 9 meses aproximadamente, 1.600 conversos foram batizados na igreja na região de Preston, Inglaterra. O amor, a afeição e a confiança que eles tinham por aqueles apóstolos que estiveram na Inglaterra na época cresceu incrivelmente. Meu bisavô foi batizado na igreja na Suíça em 1856 e veio para cá em 1861 com um grupo de santos suíços. Ele disse numa ocasião que o motivo de ter vindo para cá foi que ele queria para si mesmo e para a sua família a companhia de apóstolos e profetas. Milhares e milhares de pessoas filiaram-se à igreja no final dos anos de 1840 e no começo dos anos de 1850, a tal ponto que em 1851 havia mais de 30 mil membros da igreja somente na Grã-Bretanha, que ficava na missão britânica. 31 mil, pense nisso. Essa quantidade era o dobro do que havia nos Estados Unidos e no Canadá juntos na época. Houve quem disse, mas eles estão pegando um bando de João Ninguéms. Porém, quando Charles Dickens foi até o porto, acho que durante os anos de 1860, quando o navio Amazon estava pronto para zarpar, ele disse coisas maravilhosas ao conversar com essas pessoas. Ele surpreendeu-se com elas. Eram tão organizadas, eram pessoas de caráter, e disse, eles não são João Ninguéms, eles são a nata da Inglaterra. This is not riffraff. This is the pick and flower of England. Da Inglaterra, a pregação do Evangelho estendeu-se pelo continente europeu. Entre os anos de 1840 e 1888, sob a direção da primeira presidência, o Evangelho foi levado a mais de 15 nações europeias. Apesar de muitos estarem sendo convertidos em cada um desses países, o proselitismo no século XIX na Europa era muito difícil e arriscado. Apesar de todas essas dificuldades, os missionários jamais desistiram. Muitos foram convertidos na Dinamarca durante as décadas que se seguiram entre 1850 e 1870. Depois de 1870, houve liberdade religiosa na Noruega e na Suécia e a igreja cresceu. A missão escandinávia era a segunda mais forte, vindo logo após a missão britânica. Não se pode falar o suficiente sobre o valor desses conversos europeus para a igreja. O reino foi construído com eles e eles construíram o reino. With the people on which the kingdom was built, and on the other hand, that built the kingdom.
Depois de visitar as missões europeias em 1862, Elder George K. Cannon, ele próprio um converso da Inglaterra, escreveu o seguinte: de todas as nações onde o evangelho está sendo pregado, o Senhor está reunindo um povo que se transformará na maior potência jamais existente na face da terra. Em março de 1881, na ilha do norte da Nova Zelândia, houve uma grande convenção entre os líderes da tribo Ngatoka-Runungu, do povo Maori. Muitos entre os presentes tinham idade suficiente para lembrarem-se da vinda dos primeiros missionários cristãos à Nova Zelândia. Os chefes estavam preocupados com a falta de unidade entre as diversas seitas cristãs. Levantaram a seguinte questão: qual das igrejas é a igreja certa para o povo Maori? Depois de muitos debates, o problema foi levado ao chefe mais sábio e respeitado, o ancião Paora Potangaroa. Ele respondeu com uma só palavra: Taihoa. Esperem. O chefe ancião, em seguida, foi para sua casa, que ficava a pouca distância. Jejuou, orou e meditou por 3 dias. Quando saiu, falou a seu povo. Meus amigos, disse ele, a igreja certa para o povo Maori ainda não se encontra entre nós. Vocês a reconhecerão quando ela chegar. Os missionários dessa igreja viajarão em duplas. Eles virão do sol nascente. Irão aos nossos lares. Eles aprenderão a nossa língua e nos ensinarão em nosso próprio idioma. Ao oficiarem, levantarão a mão direita. Não há dúvida sobre a autenticidade das profecias feitas por Potangaroa. Ele era muito conhecido na sua época, assim como as profecias de 4 outros Tohunga, que eram os sacerdotes Maori. É de se surpreender, então, que os missionários tenham sido tão bem recebidos entre o povo Maori. Dentro de 8 anos, depois da chegada dos primeiros missionários, havia 70 ramos Maori. Por volta de 1892, 10% de todos os Maoris eram santos dos últimos dias. Entretanto, a igreja teve seu início no Pacífico, muito antes. Em 1843, o profeta Joseph Smith chamou 4 élderes para servir em missão nas ilhas do Pacífico. O líder deles era Addison Pratt, um marinheiro experiente de Boston. Esses 4 élderes foram os primeiros missionários dessa dispensação a embarcar numa missão de língua estrangeira, uma missão de cultura estrangeira. Um deles morreu durante a travessia, mas os outros 3 chegaram ao seu destino depois de 6 meses de viagem e trabalharam durante muitos anos nas pequenas ilhas da Polinésia Francesa. Por volta de 1850, aproximadamente 2.000 moradores dessas ilhas haviam sido batizados. Devido ao sucesso alcançado na Polinésia Francesa, Brigham Young decidiu chamar missionários para servirem em outras ilhas do Pacífico. Em 1850, 10 élderes foram enviados para o Havaí, que na época era conhecida como Ilha Sandwich. No entanto, as condições de vida eram rudimentares. O local estava infestado de insetos. A comida era muito estranha e a língua praticamente incompreensível. Depois de 4 meses, metade dos 10 missionários, inclusive o elder que presidia, tinham abandonado o campo. Porém, o mais jovem, George K. Cannon, de 23 anos, orou e jejuou para que pudesse suportar as tribulações e dominar a difícil língua havaiana. Ouvi a voz do Senhor mais de uma vez, disse ele, como um homem fala com outro, encorajando-me e mostrando-me a obra que deveria ser feita entre este povo, se eu seguisse as ordens do seu espírito. Na época em que o elder Cannon partiu, 4 anos mais tarde, 3.000 havaianos nativos haviam sido batizados e 53 ramos haviam sido estabelecidos. Ele conhecia a língua tão bem que traduziu o livro de Mormon para a língua havaiana. Em meados do século XIX, o evangelho também foi levado à Austrália, Nova Zelândia, Samoa e Tonga.
Contudo, em cada um desses países, os missionários só conseguiram conversos depois de sobrepujar dificuldades imensuráveis. Os sacrifícios que esses primeiros missionários fizeram para levar o Evangelho a várias nações e ilhas do Pacífico representam para mim um dos mais grandiosos capítulos na história Sud. Eles literalmente quase morreram de fome. Eles sofreram com muitos tipos de doenças. Sua casa ficava frequentemente infestada de insetos. Em meio a tudo isso, eles aprenderam a amar o povo cada vez mais. E quando partiram daquelas ilhas, eles choraram. Em 11 de outubro de 1915, tivemos conferência no ramo Ricoeiro. Ela foi magnífica. Quase todos os santos enxugavam lágrimas dos olhos e o coração bondoso daquela gente transbordava de alegria. Todos da aldeia vieram até a praia para se despedirem de nós e cantaram Deus vos guarde. Muitas pessoas choravam. Eu estava pesarosa por ter que partir. Eu tinha me apegado muito àquele povo. Desde meus primeiros dias como missionário entre o povo polinésio, senti um profundo amor e gratidão por eles. Eles têm, por natureza, amor à verdade e amor às coisas de Deus. São pessoas de fé, são amorosos, são verdadeiros discípulos de Cristo. O dia amanheceu claro e radiante na manhã do dia de Natal de 1925 em Buenos Aires, Argentina. Um pouco antes das 7 horas, 3 homens atravessaram um parque municipal em direção a um bosque sossegado. Esses homens eram os élderes Melvin J. Ballard, do Conselho dos 12, Rulon S. Wells e Ray L. Pratt, do primeiro Conselho dos 70. Depois de encontrarem um local mais isolado, os 3 se ajoelharam e, pela autoridade do Santo Apostolado, o Elder Ballard dedicou as nações da América do Sul para a pregação do Evangelho. Havia apenas 12 membros da igreja em toda a América do Sul em 1925, quando meu avô Ballard fez aquela oração. E todos eles eram europeus. Não havia sequer um sul-americano que fosse membro da igreja naquela época. Numa reunião de testemunhos em Buenos Aires, no dia 4 de julho de 1926, o Elder Ballard profetizou o seguinte: O trabalho do Senhor crescerá vagarosamente por certo tempo aqui, assim como o carvalho brota devagar da pequena bolota. Não crescerá tanto num dia como o girassol que cresce rapidamente e depois morre. Milhares de pessoas se filiarão à igreja aqui. A missão será dividida em mais de uma e será uma das mais fortes da igreja. Dia virá em que os lamanitas desta terra terão a sua oportunidade. A missão sul-americana será um poder na igreja. 10 anos após essa profecia, havia em toda a América do Sul 329 membros da igreja. Por volta do final da Segunda Guerra Mundial, esse número tinha aumentado para 1.200. Em meados dos anos 60, a quantidade de membros aumentou dramaticamente. Foi para 13 mil. Em 1986, já alcançava 790 mil. Em 1997, a quantidade de membros da igreja na América do Sul já passou dos 2 milhões. O que aconteceu na América do Sul é inacreditável, mesmo para aqueles que fizeram parte dos acontecimentos e os presenciaram. É o cumprimento de uma profecia do Livro de Mórmon. Lá se encontra registrada a promessa de que dessas nações viria uma liderança que proclamaria o Evangelho de Jesus Cristo para seu próprio povo. Em 1949, um jovem casal, Walter e Edith Spath, tinham acabado de mudar para São Paulo, Brasil. Walter era descendente de alemães, um hábil e talentoso fabricante de móveis. Edith frequentava as reuniões da igreja protestante regularmente, mas seu marido se recusava a ir. Bem, minha mãe era metodista e o meu pai era uma pessoa assim de grande espiritualidade, muito conhecimento da Bíblia, mas ele não gostava de acompanhar a minha mãe na igreja dela porque ele achava que deveria existir alguma coisa melhor ou mais perfeita do que aquilo, alguma coisa mais verdadeira do que aquilo.
Então, todas as vezes que ele saía para o trabalho, a minha mãe se ajoelhava e orava para que ele tivesse o conhecimento desta igreja, que ela aparecesse na vida dele para que ele pudesse conhecer essa igreja que ele buscava. Alguns meses depois, em novembro de 1949, 2 missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias bateram à porta deles. Por 5 meses, Walter estudou o Evangelho, leu as Escrituras e frequentou as reuniões. Em pouco tempo, ele convenceu-se de que havia encontrado a igreja verdadeira. No dia 20 de março de 1950, Walter Spaht entrou nas águas do batismo. 7 meses depois, sua esposa, Edith, foi batizada. Ele tomou a decisão naquele momento de ser completamente dedicado à igreja e fazer tudo o que lhe fosse pedido. E, consequentemente, foi colocado em várias posições de liderança quase que imediatamente. Ele foi presidente de ramo, presidente de quórum dos elders, fez parte do conselho do distrito, da presidência do distrito e, finalmente, da presidência da missão. Walter Spaht, entre todos aqueles que foram colocados em posições de responsabilidade, tornou-se uma âncora e um pilar de uma organização muito pequena. Numa manhã ensolarada de maio de 1966, algo extraordinário aconteceu na vida de Walter e de todos os santos dos últimos dias latino-americanos. Foi organizada a primeira estaca na América do Sul, na cidade de São Paulo. E Elder Spencer W. Kimball chamou como presidente o irmão Walter Spaht. A estaca de São Paulo tinha uma área muito grande. Ela praticamente cobria uma das maiores cidades do mundo. Havia muito trabalho. Ele nunca havia morado dentro dos limites de uma estaca. Ele não sabia como funcionava uma estaca e por isso sentia-se inadequado. Porém, isso não afetou seu trabalho. Ele arregaçou as mangas imediatamente. Ele utilizou os sumos conselheiros, os bispos, para organizar e construir a estaca. Éramos unidos. Acho que éramos unidos principalmente por causa dele. Ele era completamente dedicado à igreja. Por fora, ele parecia um pouco severo e áspero. Mas quando algo realmente importante acontecia a alguma pessoa no que se refere à espiritualidade, então podíamos ver que ele era muito dócil, muito bondoso e perdoava com facilidade. Walter Spaht era forte e severo por fora, mas era dócil por dentro. Quando chegou a época de voltarmos para casa, as irmãs da Sociedade de Socorro de nossa ala fizeram uma pequena reunião de despedida para a irmã Faust. No final da reunião, a irmã Faust deu um beijo no rosto de cada irmã presente. Quando chegou perto de Walter, que também estava presente, fiquei imaginando o que ela iria fazer. Ela deu um beijo em Walter e ele começou a chorar. Walter serviu como presidente de estaca por 10 anos e meio. Quando fizeram a abertura de terra em São Paulo para o primeiro templo da América do Sul, ele não só ajudou na construção, como também foi chamado para fazer parte do comitê da visitação pública e dedicação do templo. Ele planejou belíssimos móveis para o templo e mais tarde, depois de ter servido como representante regional, foi chamado como conselheiro na presidência do templo. Walter e Edith serviam como missionários do templo quando Walter foi acometido de câncer e ficou acamado pela primeira vez em sua vida. Depois de lutar com a doença por 7 meses, Walter morreu no dia 15 de maio de 1989. Quando ele foi batizado na igreja, havia aproximadamente 800 membros no Brasil. Agora há mais de 500 mil. Ele era o homem certo, na época certa, no lugar certo para ser o presidente da primeira estaca do Brasil. Eu acredito que ele foi preparado pelo Senhor antes de vir à Terra. É meu testemunho que ele foi um homem de Deus. A oeste do Brasil, estendendo-se por milhares de quilômetros ao longo da costa, encontra-se outro país sul-americano, onde a igreja teve um crescimento fenomenal, a nação do Chile. Em 1977, numa conferência regional no Chile, Elder Bruce R. McConkie
do Quórum dos 12, profetizou o seguinte: vejo o dia em que as 7 estacas do Chile serão 7 vezes 70. Vejo o dia em que os 250 missionários chilenos aumentarão para milhares. Vejo o dia em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias será a influência mais forte dessa nação. O Senhor derramará bênçãos abundantes sobre essa nação, devido à retidão do povo que aqui vive. Em março de 1997, o Chile organizou a sua 100ª estaca. A quantidade de membros da Igreja do Chile está em 4º lugar no mundo, depois dos Estados Unidos, México e Brasil. Hoje, de cada 20 chilenos, um é santo dos últimos dias. Na América Latina, a pequena bolota da qual profetizou Elder Ballard cresceu e transformou-se em 753 estacas, 94 missões, 6 templos e mais 6 em planejamento ou construção, e 3,4 milhões de membros. Quando o presidente Howard W. Hunter foi ao México para criar a estaca número 2000 da igreja e a 129ª do México, ele contemplou a multidão de rostos e disse: quem diria que depois de um começo tão humilde, a obra nessa terra viria a progredir tanto? O Senhor, através de seus servos, operou um milagre. As promessas feitas ao pai Lee e a seus filhos sobre a sua posteridade foram e continuam a ser cumpridas. No dia 14 de julho de 1949, um pequeno grupo de santos dos últimos dias estava em pé no alto do Pico Vitória, o ponto mais alto de Hong Kong. Entre eles encontrava-se o Elder Matt O'Coley, do Conselho dos 12 Apóstolos, o presidente de missão Hilton A. Robertson e Henry Yaki, um americano de origem chinesa, membro da igreja. A irmã Coley lembra-se do seguinte: podíamos ver o lindo porto, a península e a China ao longe. Era um dia lindo e claro. Matthew pediu ao irmão Aki que fizesse a oração. Ele abriu o coração perante Deus. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. Ele era o único chinês que possuía o sacerdócio entre todos aqueles milhões, e ele lamentava isso profundamente. Em seguida, Matthew dedicou a terra. Quando ele terminou, houve um silêncio profundo. O Espírito Santo envolveu todos nós e toda aquela terra. Então Matthew disse: sinto que este povo oriental irá aceitar o Evangelho imediatamente. No devido tempo, será construído aqui um templo ao Deus Altíssimo. Aquele foi um momento emocionante. A Ásia é uma das áreas mais dinâmicas e importantes do mundo. Metade da população mundial vive na Ásia. Para os santos dos últimos dias, a Ásia sempre foi, desde o princípio, uma área importante e vital. Contudo, é também uma das áreas com mais dificuldades. A obra começou vagarosamente na Ásia. No entanto, o Senhor tem o seu próprio tempo. E quando esse tempo chegou, ele derramou o seu espírito sobre o povo, que por sua vez respondeu de uma maneira extraordinária. Em 1946, um jovem cientista coreano, Kim Ho-jik, trabalhava num estabelecimento de pesquisas agrícola perto da cidade de Seul. Sua tarefa era encontrar meios de melhorar a nutrição na dieta coreana. O presidente da Coreia do Sul, Syngman Rhee, ficou sabendo sobre a pesquisa desse jovem talentoso cientista e propôs enviá-lo para os Estados Unidos para estudar métodos mais eficientes de alimentar a população malnutrida do país deles. Na primavera de 1949, Kim Ho-jik matriculou-se na Universidade de Cornell, em Nova York, onde encontrava-se um dos melhores cursos de mestrado em nutrição no mundo. Havia um outro motivo importante para Kim Ho-jik ir para os Estados Unidos. Ele era um cristão devoto, um homem que se preocupava com as coisas espirituais e que estava sempre à procura de luz e verdade. Ele achava que os Estados Unidos eram uma terra de grandes oportunidades religiosas, onde ele poderia descobrir mais sobre o que o Senhor esperava dele.
Na universidade, Kim Ho-dik dividia um escritório com um estudante fazendo mestrado em fisiologia, chamado Oliver Wayman. Certo dia, quando estavam terminando de estudar, Kim Ho-dik perguntou ao irmão Wayman: "Eu nunca ouvi fumar ou beber", disse o coreano. "Nunca ouvi usar linguagem vulgar ou profanar o nome de Deus. Você é mais dedicado e estuda mais que os outros estudantes. Porém, nunca ouvi aqui no domingo. Você é diferente dos outros em tantos aspectos. Será que se importaria de me dizer por que você vive do jeito que vive?" Eu disse ao Dr. Kim que eu baseava minha vida nos princípios da igreja a qual pertencia. A Igreja de Jesus Cristo nos Santos dos Últimos Dias. Eu dei-lhe um exemplar do livro Regras de Fé, de James A. Talmage. Ele o leu em uma semana e veio falar comigo. Ele disse: "Este é o melhor livro que já li sobre o Evangelho. Será que você me conseguiria mais alguma coisa para ler?" Dei a ele, então, um exemplar do livro de Mormon. Ele o leu em aproximadamente uma semana e veio falar comigo muito entusiasmado. Ele disse: "Este livro contém a palavra do Senhor." O irmão Wayman convidou-o para assistir uma reunião da igreja e ele foi. No dia em que o irmão Wayman estava terminando seus estudos em Cornell, indo para o Havaí para trabalhar, ele encontrou com o Dr. Kim no corredor. O irmão Wayman sentiu que deveria perguntar ao Dr. Kim se ele sabia por que ele tinha saído da Coreia e vindo para os Estados Unidos. Eu senti que deveria dizer-lhe que eu achava que havia um outro motivo que o havia trazido. Que o Senhor o havia inspirado a vir para os Estados Unidos para que ele pudesse receber o Evangelho e levá-lo ao seu povo e assim enriquecer a vida deles. Em toda a minha vida, nunca senti o Espírito tão forte quanto naquele momento. Senti como se estivesse pairando no ar. Eu sabia que o que eu dissera era verdade. Oliver Wayman nunca mais viu Kim Ho-dik. Porém, ele saiu de Nova York com a certeza de que o Espírito havia tocado seu amigo. Pude ver sua expressão mudar, ele disse. Kim Ho-dik tinha verdadeiramente mudado seu modo de ver a vida e agora estudava o Evangelho com intensidade renovada. Ele tinha fome e sede de aprender o que tínhamos a ensinar. Quando ensinávamos as palestras usadas pela missão dos Estados do Leste, nós parávamos de vez em quando para revisar. Na hora em que ele percebia que estávamos tentando revisar, levantava a mão imediatamente e dizia: "Não, por favor, não faça isso. Eu já aceitei isso. Vamos continuar. O tempo é curto." No dia 29 de julho de 1951, no rio Susquehanna, perto de Harmony, Pensilvânia, o primeiro coreano santo dos últimos dias de que se tem conhecimento foi batizado. Ao sair das águas, o irmão Kim ouviu uma voz. Na contracapa de suas escrituras, ele escreveu as palavras que havia ouvido: "Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas." Enquanto isso, a milhares de quilômetros, a terra natal do irmão Kim encontrava-se devastada pela guerra. A Coreia do Norte havia invadido a Coreia do Sul, reduzindo as cidades e a indústria a pó. Milhares de pessoas haviam morrido e os refugiados famintos viviam em abrigos rudimentares. Foi nessas condições que o irmão Kim encontrou seu país ao voltar para casa, e assim que iniciou a obra do Senhor de apacentar suas ovelhas. O irmão Kim começou a compartilhar o Evangelho em todas as oportunidades que tinha. Tanto em sua vida particular, como em público, ele era um missionário dedicado. Ele apresentou o Evangelho a um grande número de jovens estudantes coreanos. E, em pouco tempo, havia um grupo de conversos e investigadores que se reunia aos domingos, onde ele ensinava a classe da escola dominical. Ao mesmo tempo, ele começava uma ascensão, tanto no governo como nos círculos educacionais. Ele foi nomeado reitor da faculdade de Honwik e depois foi nomeado como representante da Coreia na Unesco. Em pouco tempo, ele foi nomeado chefe da Junta Educacional de Seul e, por último, vice-ministro da Educação da República da Coreia, fazendo parte do gabinete do governo.
Ele apresentou perante o governo uma proposta de que a igreja fosse reconhecida oficialmente na Coreia. Devido às interpretações errôneas sobre a igreja, a aprovação dessa proposta era considerada impossível. Entretanto, como tinha o endosso do Dr. Kim, ela foi aprovada. Comenta um membro. Foi quase um milagre. O Dr. Kim arriscou sua reputação mais uma vez para pedir permissão para os missionários SUD entrarem na Coreia do Sul. Depois que ele concordou em responsabilizar-se financeiramente pelos missionários e em garantir que eles não prejudicariam o povo coreano, foi dada a permissão para que os 2 primeiros missionários de tempo integral entrassem na Coreia em abril de 1956. Era a primeira vez que eu via e, no entanto, pensei comigo mesmo, que homem grandioso. Diante de mim estava um homem coreano mais velho, um homem que obviamente tinha muito prestígio e alta posição. Entretanto, estava rodeado de um grupo de jovens estudantes, alguns de nível universitário, mas a maioria de nível secundário, que estavam lá para receber os missionários. E sabendo que na Coreia a posição social e a reputação são extremamente valorizados, eu pensei, esse deve ser um homem grandioso para estar disposto a arriscar sua reputação pela igreja. Nós costumávamos dizer a todos que ele era o presidente do nosso distrito e todos o conheciam. Não só o conheciam, mas tinham grande consideração por ele. Ele era muito respeitado. O fato dele ser o presidente do distrito fez com que a igreja fosse respeitada, coisa que não acontecia antes. Ele dava força aos missionários. Nós jamais tivemos medo, nem por um momento sequer, porque o Dr. Kim nos apoiava. E ele também cuidava de nós. Aquela era uma época difícil, havia pouca comida, mas ele sempre nos alimentava. Bem, é impossível lembrar naquela época, daqueles tempos em que as condições de vida eram terríveis para o povo, sem sentir profunda gratidão e amor por esse bom homem. Certo domingo, em Seul, o Dr. Kim estava ensinando sua aula semanal da escola dominical, quando 2 emissários enviados pelo presidente do país, Syngman Rhee, disseram-lhe que o presidente precisava falar-lhe imediatamente. Lembro-me que eu estava sentado na primeira fileira. 2 senhores distintos entraram e sussurraram, pedindo que ele os acompanhasse. O irmão Kim agradeceu educadamente e disse, quando eu terminar de dar a aula, terei prazer em acompanhá-los. Os 2 emissários não ficaram nada satisfeitos. Eles foram embora. Naquele momento, senti algo no coração. Este ótimo professor acha que compartilhar o evangelho é a coisa mais importante. O irmão Kim continuou a trabalhar com um certo senso de urgência em favor de seu país e sua igreja. Em agosto de 1959, um amigo reparou que ele parecia excepcionalmente cansado. Menos de um mês depois, ele morreu, com 54 anos de idade, devido a um derrame cerebral. Quase todos os reitores de universidades e faculdades do país vieram prestar-lhe homenagem. E quase todos comentaram que o Dr. Kim lhes havia convidado para ir à igreja diversas vezes. O Dr. Kim Ho-dik foi membro da igreja por apenas 8 anos, mas o seu impacto na igreja é imensurável. Hoje, na Coreia, temos 16 estacas. Temos um templo do Senhor. Temos coreanos nutrindo e liderando a igreja. É um dos grandes milagres na história da igreja. Os santos coreanos jamais esqueceram o Dr. Kim. Eles agora já fazem parte da 2ª ou 3ª geração dentro da igreja que sabem a respeito de Kim Ho-dik, o primeiro elder coreano. Pode-se dizer que ele foi o fundador da igreja na Coreia.
A princípio, a coisa que mais impressiona sobre a África é o seu tamanho. Me lembro da primeira vez que estive lá e como fiquei impressionado em ver como ela era grande. Esse continente compreende quase 1/5 de toda a superfície terrestre do mundo. É 4 vezes maior que os Estados Unidos. Tem o dobro de pessoas, tem mais de 1.200 dialetos e línguas. Provavelmente 1/4 de todas as línguas da Terra encontram-se na África. Contudo, acho que o mais impressionante é o povo. Eles são pessoas maravilhosas. Faz parte de sua natureza ser espiritual e estar próximo ao Senhor. E a história de como o Evangelho de Cristo em sua plenitude foi levado à África é, em minha opinião, uma das mais grandiosas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 1965, um professor chamado Anthony Obina trabalhava no vilarejo de Ambombais, no sul da Nigéria. Certa noite, Anthony teve um sonho fora do comum, que iria mudar o curso de sua vida definitivamente. Recebi a visita de um homem alto e imponente que levava um cajado em sua mão direita. Ele levou-me a um dos mais lindos edifícios que eu já vira, um prédio alto e grandioso, e lá mostrou-me todas as salas. Alguns anos depois, tive o mesmo sonho e novamente vi o mesmo edifício. Um dia, durante a Guerra Civil na Nigéria, quando estava preso dentro de casa, comecei a ler um exemplar antigo da revista Seleções, de 1958. Nela havia um artigo sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu nunca tinha ouvido falar da igreja, mas ali, diante de meus olhos, encontrava-se o mesmo lindo edifício que eu já havia visitado em meu sonho. Vibrei com entusiasmo. Saí correndo para contar tudo aos meus irmãos, que ficaram maravilhados e espantados ao ouvir a história. Anthony escreveu para Salt Lake City e recebeu um exemplar do livro de Mormon e vários folhetos. Porém, quando ficou sabendo que não existiam planos de organizar a igreja na Nigéria tão cedo, ele ficou muito decepcionado. No entanto, ele se recusou a desistir e continuou a estudar e compartilhar o Evangelho. Durante mais de 10 anos, ele escreveu cartas, implorando que os missionários fossem enviados para a Nigéria, para ensinar e batizar o povo. Em 1976, ele escreveu mais uma vez para os escritórios da igreja. Não estamos desanimados, mas continuaremos a seguir as práticas de nossa fé, que descobrimos ser verdadeiras. Temos grandes esperanças de que o nosso Senhor Jesus Cristo fará com que seja possível, no futuro, que a igreja seja organizada aqui. Em novembro de 1978, o primeiro batismo na África Negra foi realizado, quando Anthony Obina recebeu a ordenança do elder Randall N. Mebe, no rio Ekionomiri, no sul da Nigéria. A espera de 13 anos do irmão Obina tinha chegado ao fim. No mesmo dia, o ramo Abo foi organizado e o irmão Obina foi chamado como presidente. Lembro-me de estar sentado ao lado de Anthony numa tarde muito quente em sua humilde casa. A primeira pergunta que ele me fez ao sentarmos foi: como está o profeta? Meus olhos encheram-se de lágrimas porque pensei comigo mesmo: este homem maravilhoso, humilde e espiritual, nunca saiu de seu país natal em toda a sua vida. Nunca viu o profeta e provavelmente nunca o verá durante a mortalidade. E mesmo assim, a sua primeira pergunta é: como está o profeta? Depois de servir seu povo durante 17 anos, Anthony Obina morreu no dia 25 de agosto de 1995, com 67 anos de idade. Em 1988, menos de 10 anos após o primeiro batismo na Nigéria, o elder Neil A. Maxwell organizou a estaca Aba Nigéria, a primeira estaca na África Negra. Durante o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, muitas estacas continuaram a ser organizadas em toda a África. Em 1997, haviam 20 estacas e mais de 100 mil membros, com uma média de 6 mil batismos por ano. Estou convencido de que somente o Evangelho de Cristo irá salvar a África.
Os planos dos homens, por mais bem intencionados que sejam, não farão. A ciência, a tecnologia e os investimentos econômicos, tudo isso é muito necessário, porém não será o suficiente. A salvação da África, assim como a salvação de todo o resto do mundo, virá somente por intermédio dos doces frutos do Evangelho de Jesus Cristo. Haverá alguma coisa difícil para o senhor? Ele abrirá as portas e fará com que seja possível fazer o proselitismo. Tenho grande fé nisso. Há agora milhares de pessoas aqui em frente ao muro de Brandenburg. Apesar de estar chovendo muito, milhares de pessoas estão celebrando a união de uma cidade e de um povo. Os anos de domínio político e de ateísmo nunca destruíram no coração dos europeus orientais o desejo de crer, o desejo de fazer o bem, o desejo de servir, o desejo de ter famílias amorosas e calorosas. Todas as coisas que o Evangelho representa quando é vivido em sua plenitude. À medida que os missionários levavam a mensagem para os europeus orientais, eles respondiam e o faziam com muita rapidez. Na Europa Oriental, o crescimento é maravilhoso e a frequência é alta em todos os ramos da igreja. Porém, nem sempre foi assim. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a chama da liberdade ficou muito fraca e depois desapareceu, conforme país por país caía em mãos de regimes opressivos. O que ficaria conhecido mais tarde como a Cortina de Ferro desceu sobre a Europa Central e Oriental. Um pequeno grupo de membros dedicados da Igreja da Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia apegaram-se à sua fé quando o ateísmo foi declarado oficial em seu país. Durante quase 40 anos, o véu da Cortina de Ferro manteve-se impermeável a qualquer influência do Ocidente, especialmente no que se refere às crenças religiosas. O presidente Spencer W. Kimball, ao observar o mundo durante a sua presidência, disse: "Sinto que o Espírito do Senhor está com a atenção voltada para as nações do mundo para preparar o caminho da pregação do Evangelho." Ele pediu aos membros que orassem para que a barreira fosse retirada e para que o coração dos líderes fosse tocado. Eu reconheço a mão do Senhor em tudo o que aconteceu desde aquela época. Hoje temos um templo num país que ficava atrás da Cortina de Ferro e também temos congregações por toda a Rússia e Europa Oriental. Que diferente foi minha primeira visita à Alemanha Oriental em 1968. Havia muita tensão no ar. As reuniões da igreja eram vigiadas e inspecionadas pela polícia secreta. Depois de meu carro ter sido inspecionado pelos guardas na fronteira, fui para a cidade de Görlitz, no interior da Alemanha Oriental, perto da fronteira com a Polônia. Os membros fiéis do ramo de Görlitz reuniam-se num prédio velho. Contudo, ao cantarem os hinos de Sião, eles literalmente encheram o recinto com sua fé e devoção. Entretanto, meu coração angustiou-se ao saber que os membros não tinham um patriarca. Eles não tinham estacas e alas, só ramos. Não podiam receber as bênçãos do templo, nem a investidura, nem o selamento. Os membros não podiam sair do seu país. Ainda assim, confiavam no Senhor de todo o coração. Do púlpito, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada de emoção, fiz-lhes uma promessa. Se forem sempre fiéis aos mandamentos de Deus, terão as mesmas bênçãos desfrutadas por qualquer outro membro da igreja em qualquer outro país. Naquela noite, dando-me conta do que eu havia prometido, caí de joelhos e orei. Pai Celestial, estou a teu serviço. Esta é tua igreja. Disse palavras que não vieram de mim, mas de ti e de teu filho. Por favor, Pai, faze com que essas promessas se cumpram na vida desse nobre povo. Pode imaginar quão profunda foi a minha alegria ao retornar à cidade de Görlitz em 1995, encontrar muitas alas e estacas e dedicar a linda capela de Görlitz.
passo a passo, através dos anos, cada promessa feita aos santos durante aquela primeira visita foi cumprida. Ao olhar a congregação, vi muitos líderes fiéis, até mesmo alguns que estiveram presentes há 27 anos e durante todo esse tempo. Henry Burkhardt, Walter Krause, Gottfried Richter, Hans Ringer e muitos outros deram tudo o que tinham por essa nobre causa. Eles foram verdadeiros pioneiros, pois prepararam o caminho, mostrando-o aos outros. Quando Joseph Smith se reuniu com aquele pequeno grupo de irmãos na pequena escola numa casa de troncos em Kirtland, eles mal podiam compreender a visão profética que estava diante deles. Entretanto, mesmo quando a igreja tinha muitos poucos membros, o profeta sabia o seu destino. E agora, ao vermos o crescimento e expansão mundial da igreja, temos mais uma evidência de que ele foi um profeta de Deus. Ultimamente, tenho estado entre as pessoas da igreja. Nos últimos 2 anos, participei de muitas reuniões em mais de 38 nações, onde havia mais de 1 milhão de santos dos últimos dias. Na primavera de 1995, voltei à terra onde havia servido missão quando era jovem, a Grã-Bretanha. Tivemos muitas reuniões com os membros e os missionários e rededicamos a capela de Hyde Park, que havia sido reformada recentemente e fica localizada no centro de Londres. Em maio de 1996, chegamos à Ásia e em 18 dias visitamos 7 países, reunimos-nos com mais de 75 mil santos dos últimos dias e dedicamos o templo de Hong Kong. Isso foi algo muito significativo. Uma das últimas paradas que fizemos naquela viagem foi em Manila, nas Filipinas, onde reunimos-nos com aproximadamente 35 mil membros num ginásio de esporte gigantesco. Provavelmente a maior reunião de santos sobre o mesmo teto que já aconteceu. Ao entrarmos no corredor, não pude conter as lágrimas. Eu tivera o privilégio de participar da abertura para o trabalho missionário naquela terra em 1961. Naquela época, não tínhamos nenhum prédio da igreja e havia apenas um filipino membro da igreja, que se saiba. Agora, volto e vejo 46 estacas e um templo do Senhor nas Filipinas. É um verdadeiro milagre que o Senhor realizou nessa parte do mundo. Tínhamos acabado de voltar da Ásia quando partimos para a Europa para a abertura da terra do Templo de Madrid, Espanha. Como esse povo é fiel. Mais de 2.000 estavam reunidos para esse evento sagrado. Depois, em novembro, viajamos para a América do Sul e vimos a fé e dedicação de nosso povo em 6 nações. Em Bogotá, Colômbia, visitamos o local onde uma nova casa do Senhor está sendo construída. Tivemos reuniões no Peru, no Chile e na Argentina. E fizemos a abertura da terra para templos na Bolívia e no Brasil. O número de membros da igreja na América do Sul já passou dos 2 milhões, mas isso é apenas o começo. Ao olhar para o rosto dos santos dos últimos dias em todas as partes do mundo, sinto-me humilde, pois percebo que estou presenciando um milagre. Cada um de nós faz parte da maior causa que existe na Terra. Sua doutrina nos foi dada por meio de revelação. Seu sacerdócio por concessão divina. É literalmente a pedra do sonho de Daniel, que cortada da montanha sem mãos, rolará adiante até que encha toda a terra. Como escreveu o profeta Joseph Smith em 1842, está alçado o estandarte da verdade. Não há mão ímpia que possa obstar o progresso da obra.
Perseguições poderão campear, turbas se reunir, exércitos se congregar, a calúnia difamar. Mas a verdade de Deus seguirá avante com destemor, nobreza e independência, até ter penetrado todo o continente, visitado cada clima, varrido cada país e soado em todo ouvido, até que os propósitos de Deus sejam atingidos e o grande Jeová diga que a obra está concluída.